Olha só, a nossa referência é o tópico de Física 3, tá? A nossa ideia hoje é ainda continuar a trabalhar com circuito, né? Então, a gente vem trabalhando os circuitos desde a lei de Ohm, né? Que é tensão é igual a resistência vezes corrente. Depois a gente falou um pouquinho sobre associação de resistores, né? Que por meio dessa técnica a gente consegue determinar todos os parâmetros do meu circuito, tanto quanto tensão e corrente, né? Então, eu consigo resolver um circuito, determinar todos os parâmetros de tensão e corrente de cada um dos dispositivos, né? Utilizando a técnica de associação de resistores. Aí, posteriormente, a gente falou um pouquinho sobre geradores, né? Os geradores são aqueles dispositivos elétricos que geram uma corrente, né? No meu circuito. E na aula passada nós vimos que esses geradores eles podem ser associados em série e em paralelo, tá? Na aula de hoje, para finalizar essa questão de circuitos, né? Todas essas abordagens em circuitos, a gente vai falar um pouquinho sobre receptores elétricos. Tá? Bom, então a gente vai colocar aqui como título a ideia de receptores elétricos. Certo? Bom, o que seriam os receptores elétricos? Alguém tem alguma noção? Não? Pessoal, a gente... Seria, pode falar. por exemplo, não sei, uma televisão, por exemplo, seria um receptor elétrico? Sim, a TV seria um receptor elétrico. O receptor elétrico é todo aquele dispositivo que ele vai converter a energia elétrica em uma outra forma de energia. Essa outra forma pode ser uma energia sonora ou ele pode converter como energia luminosa. Ele pode converter essa energia em uma energia mecânica. Tá? Então, eu vou converter a energia elétrica em algum outro tipo de energia. Pode ser uma energia química, né, que é uma energia relacionada à ligação química. Né? Quando você recarrega seu celular, você está convertendo energia elétrica em energia química. Depois, essa energia química vai ser convertida em energia elétrica. Né? Bom, qual que é a diferença de um receptor para um resistor? O resistor, ele converte a energia elétrica em térmica. Certo? Então, o resistor, ele só tem esse papel de converter energia elétrica em energia térmica. Ok? Já o dispositivo, né, ele vai converter uma energia elétrica, né, em uma energia, um receptor, no caso, ele é um dispositivo que converte energia elétrica em outro tipo de energia. Tá certo? Bom, Professor, mas aí como é que fica, por exemplo, um forno elétrico? como é que é? Desculpa. Um forno elétrico, Ah, tá. O por forno exemplo. elétrico, ele tem um resistor. Qual que é o papel Sim. do resistor? O papel do resistor é converter energia elétrica em energia térmica, Uhum. certo? Certo. O que é isso? Você aplica uma diferença de potencial, né, vai surgir uma corrente, e como o material ele tem uma propriedade de impedir a passagem de corrente, esses elétrons vão se chocar na estrutura cristalina ou na estrutura do resistor, que ele tem Uhum. um arranjo, né, de átomos. Uhum. Esse choque causa uma agitação das moléculas, e essa agitação a gente chama de agitação térmica. Ou seja, ele vai o quê? Quando agita, você começa a perder parte dessa energia de agitação para o ambiente. E essa energia nada mais é do que o calor. Tá certo? Entendi, beleza. Ok? Bom, se vocês olharem um forno elétrico, vocês notam também que o resistor também ele emite uma luz, né? Então, parte dessa energia também, ela está sendo convertida em luz. Mas a grande maior parte da energia ela é convertida em energia térmica, tá? Ok? Tranquilo? Bom, o que a gente tem então? Como que a gente define então um receptor elétrico? Bom, a gente vai definir um receptor elétrico com uma configuração no circuito dessa seguinte forma aqui, ó. Parece um gerador, mas tem esse termo aqui que é epsilon linha,
que a gente vai chamar de força contra eletromotriz, dada em volts. O que é uma força contra eletromotriz? Seria a ideia de que esse termo aqui no meu circuito, ele vai receber essa energia elétrica, né? Ou seja, ele vai causar uma diferença de potencial, vai receber essa tensão e vai converter ela em uma outra forma de energia, que seja ela mecânica, luminosa ou sonora. Mecânica pode ser um motor, né? Bom, então, esse termo aqui, Epsilon linha, que é a força contra a eletromotriz, é um termo que vai pegar esse potencial recebido, ou essa diferença de potencial recebida, e vai converter em energia, que seja ela mecânica, luminosa, ou sonora, ou química. Só não vai converter em energia térmica, tá certo? Bom, e esse outro termo aqui é um termo de resistência elétrica interna, que a gente chama de R'. No caso, vai ser a resistência interna, cuja unidade dela é dada em ohms. Bom, por que a gente tem esse termo R' aqui no receptor? Se você notar, por exemplo, se você liga um motorzinho elétrico em uma pilha, uma bateria, você vai notar que esse motorzinho elétrico vai aquecer, não é verdade? Então, esse termo de resistência interna, no meu receptor, ele está aqui para quê? Para que eu considere efeitos dissipativos, né, do meu motor. Ou seja, parte da energia vai ser utilizada como força contra a eletromotriz, que é para o quê? O motor girar, e parte da energia vai ser o quê? Dissipada na resistência interna, porque meu motor aquece. Certo? O som, né, aquele som que está recebendo uma tensão elétrica, ele também aquece. Então, tem que ter esse termo aqui. Ok? Alguma dúvida? Não, tudo certo. Bom, então como que a gente analisa esse cara aqui em um circuito? Eu posso, por exemplo, determinar um circuito que tenha um gerador, que a gente viu na aula passada. Então, aqui, ó, vou desenhar um gerador. Esse gerador, eu vou colocar a resistência interna dele aqui. Então, aqui eu tenho o meu gerador. Esse gerador pode estar ligado a um resistor aqui, ou não, né? Não tem problema. E você vai notar que o meu receptor, ele vai estar ligado contrariamente ao meu gerador. Deixa eu pôr a resistência interna do receptor aqui. Então, esse cara aqui, ó, onde tem epsilon linha, é o quê? Esse cara aqui, ó, é meu receptor. E esse cara aqui em vermelho, eu chamei ele de gerador. Certo? Então, o que a gente tem? Que a corrente vai sair da minha força eletromotriz. Vai ser, parte dessa corrente vai passar, ou melhor, essa corrente vai percorrer todo esse circuito aqui, ó. Fechar. O que vai acontecer? Esse cara aqui vai me fornecer uma força eletromotriz, ou seja, vai me dar uma energia, que é uma diferença de potencial. Essa energia vai ser transportada, parte vai ser perdida na resistência interna do meu gerador, porque ela aquece. Parte vai ser perdida no resistor, aqui, porque é efeito dissipativo de um fio. Todo fio, ele tem uma perda, né? Eu chamei isso aqui de R. E essa corrente vai chegar nessa resistência interna do meu receptor e vai ser consumida aqui na minha força contra a eletromotriz. Certo? Então, como que a gente trabalharia nesse tipo de circuito aqui? Então, ó, imagina, a gente vai trabalhar com a questão da laranja. O João tem 10 laranjas. Ele vai dar 2 para João, 2 para Maria, 2 para Pedro e mais 2 para Rosa, mais 4 para Rosa. É a mesma coisa, ó. Parte da diferença de potencial vai ser perdida aqui, ou dada para esse cara. Parte vai ser dada para esse cara. Parte vai ser dada para esse cara e parte vai ser dada para esse cara. Então, como que a gente trabalharia um sistema desse aqui? A gente trabalharia assim, ó, que a força eletromotriz, ela vai ser igual ao quê? A tensão no resistor interno, mais a tensão no resistor R, mais a tensão no resistor R', que é a resistência interna, mais a força contra a eletromotriz. Ou de um outro ponto de vista,
a força eletromotriz menos a tensão no resistor Rzinho, menos a tensão no resistor R, menos a tensão no resistor R', menos a força contra a eletromotriz, isso é igual a zero. Então, isso aqui são as duas formas de eu trabalhar um circuito que tem um gerador e um receptor. Tá certo? Bom, pessoal, existe, para esse tipo de receptor, existe uma curva característica. Que a gente viu a curva característica, um gráfico do gerador, e existe também um gráfico do receptor. E esse gráfico é dado como? Vamos lá. Eu vou desenhar um gráfico aqui de tensão por corrente. E a gente está olhando só o receptor, tá? A referência nossa é o receptor aqui, como análise. Então, imagina aqui, ó. Um gráfico de corrente por tensão. E vamos supor que eu estou analisando a tensão aplicada nesse cara aqui, ó. A gente sabe que, se a corrente é zero, esse meu material ele tem a capacidade epsilon' independente de se tem a corrente ou não, ele tem a capacidade de variar um potencial. Então, se a corrente é zero, ele vai exibir uma força contra a eletromotriz inicial. Ao passo que, se você aumenta a corrente, ou seja, se você está aumentando a corrente aqui, ele vai aumentar a tensão no seu receptor, que é uma tensão U. Ou seja, quanto mais você fornece diferença de potencial para esse cara, há um comportamento da tensão crescer nesse cara. Porque se você aumenta a diferença de potencial nele, você está aumentando a corrente nesse cara. E essa corrente aumentada, aqui, conforme você aumenta essa corrente, ela vai ser utilizada onde? Parte fixa na sua força contra a eletromotriz, ou seja, esse cara é constante, e parte vai ser na sua resistência interna. Então, ou seja, conforme você aumenta a corrente, a sua resistência interna, né, vai consumir mais energia. Por isso que tem esse aumento. Ou seja, a força eletromotriz ela é fixa, e conforme você aumenta a corrente, ou seja, você está aumentando a taxa de energia no tempo, e ela vai ser consumida aonde? Na resistência interna. É a mesma coisa, você tem o seu motorzinho. Ele precisa, sei lá, de 1,5 volts, seu motor, para ele rodar no regime normal. Se você começa a aumentar a tensão nesse motor, o que vai acontecer? Ele vai rodar com aquela capacidade, né, máxima de força eletromotriz, e ele vai começar o quê? A aquecer mais. Vamos supor, ele funciona com 1,5, você fornece 2 volts, depois 3 volts. Se você aumenta a tensão no seu motor, é a mesma coisa se você está aumentando a corrente proporcionalmente. Ou seja, essa diferença de potencial extra está sendo consumida aqui, ó, né? Até um ponto que seu motor não aguenta mais, né? Até ele queimar, né? Ok? Então, esse aqui é o gráfico característico de um motor, ou de um receptor, né? Você tem esse cara aqui, né? O gerador, o receptor. Você pode trabalhar dessas duas formas aqui. Bom, então, para a gente entender como que funciona essas formas de resolver aqui, eu vou resolver o primeiro e o segundo, tá? Eu vou resolver o primeiro dessa seguinte forma e o segundo dessa forma aqui, tá certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. Vamos pegar a letra A. Determine a intensidade da corrente elétrica total no circuito a seguir. Então, vamos pegar esse circuito aqui, ó. O primeiro. Olhando aqui, alguém sabe me dizer qual que é o receptor e qual que é o gerador? Então, vamos pensar, qual que é o papel do gerador? O gerador alimenta o circuito, né? Sim. E o receptor, qual que é o papel dele? Transformar essa energia que ele recebe em outra O coisa. que vocês acham? O que fornece, ele tem que ter mais energia ou menos energia? É verdade, ele tem que ter mais energia, né? Sim, realmente. Sim. Ele passa pelos resistores e perde energia. Então seria o contrário, né? Na verdade. Sim. O gerador, ele tem que ter uma maior diferença de potencial. Por quê? Porque ele vai fornecer um pouco para as resistências que existem no meu circuito e mais um pouco para os receptores. Então, mais uma vez, então na letra A, qual desses aqui que é o gerador? O de 60 ou o de 20? O gerador é o de 60. O gerador é o de 60. E o receptor acaba sendo qual?
O 20. De 20. Bom, como eu vou chamar esse cara aqui, ó, de resistência interna, porque ela é pequena, né? Vou falar que esse cara aqui todo é o gerador, ó. Tá? E esse outro cara aqui, de 2 aqui, que eu vou falar que é a resistência interna do gerador, do receptor, desculpa. Esse cara aqui é a resistência interna do receptor e esse do gerador. Bom, já que sabemos que esse aqui é o gerador, a corrente vai sair assim, no sentido anti-horário ou no sentido horário? Lembrando que a gente adota cargas positivas em movimento. É anti-horário, né, professor? Anti-horário. Então, a corrente a gente vai considerar assim. Tá? Pessoal, então, se a gente adotar esse método primeiro aqui, ó. Então, a tensão fornecida na força eletromotriz do gerador, ela tem que ser igual ao quê? A tensão desse resistor, mais a tensão desse resistor, mais a tensão desse resistor, mais a força contra a eletromotriz, mais a tensão desse resistor. Certo? Bom, a gente sabe que a tensão em resistores, U, sempre é igual a resistência vezes o quê? A corrente, não é? Não é isso? A lei de Ohm é válida. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de escrever U, a gente vai escrever R vezes I. Tá? Então, vai ficar assim, ó. A força eletromotriz vai ser igual ao quê? Eu vou colocar direto. 3 vezes I. Eu não vou colocar a unidade da resistência. Ó, então, vai ser resistência vezes a corrente, mais 8 vezes I, que é a tensão de resistor de 8, né? Mais 2 vezes I, mais a força contra a eletromotriz, mais 7 vezes I. Lembrando, então, que esse epsilon aqui é a própria força eletromotriz. Bom, esse 20 está aqui, eu vou passar para esse lado aqui, ó, vai ficar o quê? 60 menos 20 é igual a 3 mais 8 dá quanto? 11, mais 2, 13, mais 7, 20i. 60 menos 20 dá 40, é igual a 20i, de modo que I é igual a 40 sobre 20, que dá 2 ampere. Então, a corrente que passa aqui, ó, a corrente I, vale 2 ampere. Agora a gente vai ver se é verdade isso, tudo que a gente fez. O exercício pede? Não. Mas eu vou fazer. Seguinte, pessoal, qual que é a tensão no resistor de 3 ohms? Ele é igual a quê? 3 ohms vezes 2 amperes, que é a corrente que passa nele aqui, ó. Tô pegando a corrente nesse cara. Isso vai dar o quê? 6 volts. Qual que é a tensão no resistor de 8 ohms? É igual a 8 ohms vezes 2 amperes. Dá 16 volts. Qual que é a tensão no resistor de 2 ohms? O de 2 ohms, que é a tensão no resistor de 2 ohms, é igual a quê? 2 ohms vezes 2 amperes, que dá 4 volts. E qual que é a tensão no resistor de 7 amperes? O no resistor de 7 amperes, não, 7 ohms, né? Desculpa. Qual que é a tensão no resistor de 7 ohms? É igual a quê? 7 ohms vezes 2 amperes, que dá 14 volts. Se eu somar tudo isso, isso aqui vai me dar o quê? Vai dar 40 volts. Ou seja, ó, 6 mais 16, 22, mais 4, 26, mais 14, 40. 40 volts é a tensão em cada, utilizada em cada resistor. Vai sobrar quanto? 20. Ou seja, 40. Mais o 20 que é consumido aqui, ó, na força contra a eletromotriz do gerador, isso vai me dar o quê? O 60 que é fornecido. Então bateu, né? Então as continhas que nós fizemos tá errada. Ó, desculpa, tá certa. Então, ó, a gente sabe que a força contra a eletromotriz é de 20 volts. Então a gente vai estar aqui 20 volts mais 60 volts, ó, mais 40 volts. Isso vai dar os 60 volts. Nada mais é a força eletromotriz do meu gerador. Então a conta bate. Tá? Tranquilo? Até aqui? Tranquilo. Então agora a gente vai fazer a letra B, tá certo? Agora eu tenho esse cara aqui em paralelo com esse. Tá? Como que eu sei que está em paralelo? Se eu falar que aqui é um potencial A, aqui também é A. Passou para cá, esse aqui virou C. Passou por esse, virou D. Aqui é D. Como esse aqui é de 3 e esse é de 3, e aqui eu tenho a mesma
tensão, então esse aqui também tem que ser C. Então eles todos estão em paralelos, tá? A gente viu na aula passada que geradores em paralelos, a gente tem uma forma de reescrever eles como se fosse um único gerador. Ah, mas eu não sei se isso aqui é gerador ou receptor. Você não sabe, mas quando você tiver que associar um receptor, a ideia é a mesma para um gerador. A gente viu na aula passada que a força eletromotriz equivalente é a própria força eletromotriz quando o meu circuito, ou melhor, quando o meu gerador está em paralelo. E a gente viu também que a resistência interna equivalente é igual ao valor da resistência dividido por N. Como eu tenho duas resistências, olha aqui, eu tenho uma, duas em paralelo, esse N vale 2. E as forças eletromotrizes são iguais, ela vai ser 20. O que vai virar, então? Que a força eletromotriz equivalente é igual a 20 volts. Eu não sei se é um gerador ou um receptor, mas o tratamento de soma, de associação dos dois é a mesma coisa, tá? E a resistência equivalente é igual a 3 dividido por 2, que é igual a 1,5. Vamos. O que a gente acabou de fazer aqui? Eu vou redesenhar esses dois caras, que sejam receptor ou gerador, como se fosse um único elemento no meu circuito. Como que vai ficar? Vai ficar da seguinte forma. Vou pegar aqui, ó, tem um resistor de 2, um cara aqui de 10. Agora, o cara que a gente redefiniu, vou colocar até em vermelho aqui, ó, pra gente ver que é o novo cara, né? Aqui vale 20 volts. Esse cara aqui vale 1,5. E agora, aqui eu tenho um cara de 60 volts. Então, aqui, ó, voltando. Eu tenho um resistor de 2 aqui, né? Agora aqui um cara de 10 volts. Esse cara aqui de 20, que é a soma desses dois ramos, né? E a resistência interna vai virar 1,5 ohms, tá? E ligado a um de 60 volts. Agora outro cara aqui de 1,5 ohms. E agora eu tenho um resistor de 5. E em seguida um cara aqui de 50 volts. Assim eu fechei meu circuito. Aqui menos, aqui mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos. E agora, pessoal? Melhorei um pouco. Era dessa forma, ficou dessa forma aqui, né? Agora a pergunta que eu faço para vocês. Vocês conseguem determinar o que é gerador e o que é receptor aqui? Tem duas formas. Eu vou analisar o circuito no sentido horário. Vamos pegar aqui o horário. Vamos pegar a partir desse ponto aqui, ó. Sentido horário. A primeira forma que a gente pode falar, olha só, o 20, se eu partir no sentido horário, o de 20, ele vai ser negativo, menos 20. Por quê? Sai do mais para o menos. O 60, do mais para o menos também ele vai ser negativo. 60 volts. Agora, o de 50, menos para o mais, ele vai ficar positivo. Mais o 10, porque vai de menos para mais. Se eu fizer essa soma toda aqui, isso aqui vai me dar quanto? Menos 20, menos 60, menos 80, mais 50, menos 30, mais 10, menos 20. Eu forneci uma tensão de menos 20 volts. Né? Então, se me dá algo negativo, não existe eu entregar menos 20 laranja para o João, né? Isso para a banca é verdade, mas em termos de laranja não é verdade, né? Então, esse sentido, para mim, ele não vale. Então, vamos alterar o sentido. Então, vamos deixar o sentido aqui. Vou deixar em vermelho. Ó. Se eu fizer, vou deixar em verde. Se eu fizer no sentido... Opa, eu fiz ao contrário, né? Sentido horário, sentido anti-horário. Agora vamos fazer o sentido anti-horário, tá certo. Se eu fizer no sentido anti-horário, sim, né? Partindo do mesmo ponto, olha só. Menos 10, porque ele vai do positivo para o negativo. Menos 50, que ó, vai do positivo para o negativo. Mais 60, que vai do negativo para o positivo. Mais 20. Isso vai me dar 20 volts. Olha, me deu uma tensão de 20 volts. Ou seja, deu algo positivo. Ou seja, em verde vai ser o sentido correto da minha corrente. Então, esse cara aqui, ó,
Tá correto. Então, todas as plaquinhas que estão andando, então toda corrente vai andar nesse sentido aqui, ó, que é o sentido correto. Ou seja, o de 60 ele vai ser um gerador, o de 20 também vai ser um gerador. Já o de 10 ele é um receptor, o de 50 também é um receptor. Tá certo? Essa é uma forma de avaliar, tá? Então, ó, a gente vai ter aqui o de 60, vou chamar de epsilon 1 é o de 60, epsilon 2 é igual ao de 20, que são geradores. O epsilon linha 1, que são receptores, é o de 10 volts. O epsilon linha 2 é o de 50 volts, que também são receptores. Então, esses dois caras aqui, ó, são geradores, e esses dois aqui, não corrigiu? Esses dois caras aqui são receptores, tá? Aí daí eu consigo aplicar essa fórmula aqui, ó. Vai ser geradores 60 mais 20 é igual a tensão R vezes I desse resistor aqui, desse, mais a tensão nos geradores. Poderia aplicar essa fórmula. Ou agora a gente pode fazer por outra fórmula, que é o quê? Já sei que no sentido anti-horário é positivo, eu posso fazer o seguinte, ó, a partir desse ponto, ó, vamos pegar aqui, ó. O que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, ó, pegando o sentido anti-horário, a gente vai, partindo do primeiro ponto aqui, a gente vai analisar que é menos 10 volts. Agora eu vou analisar esse resistor. Menos 2 vezes I. O que é isso aqui? É a tensão perdida nesse segundo resistor aqui, ó. Aplicando essa segunda fórmula aqui, ó. Então, ó, menos esse cara, menos esse, menos 50. Por que é menos 50? Vou pagar esse volt aqui, porque para mim agora não importa a unidade. O que é menos 50? Ó, se eu pegar no sentido anti-horário, ele vai do positivo para o negativo. Tá? Menos 5i, que é esse cara aqui, ó, agora. Menos 1,5 ohms vezes I, né? Então, menos 1,5 vezes I. Mais 60. Por que é mais 60? Ó, do negativo para o positivo. Menos 1,5 I. Está representando a tensão perdida aqui. Mais 20. Por que é mais? Ó, do negativo para o positivo. Aí daí eu fiz todo o ciclo completo. Então vai ser mais 20. Isso tudo é igual a zero. Utilizei aqui o segundo modo, né? Resolver. Então vai ficar aqui, ó, menos 10, menos 50, menos 60. Mais 60, zero. Mais 20, então vai dar 20 é igual, 20 menos 2i. Menos 2i menos 5 dá menos 7. Menos 3, né? Vai dar menos 10i no total aqui. Isso é igual a zero. Passa o menos 10i para o outro lado, vai ficar 20 é igual a 10i. De modo que i é igual a 20 sobre 10, que vai dar 2 amperes. Ou seja, a corrente I é igual a 2 amperes. Certo? Então, a corrente que passa aqui, ó, é de 2 amperes. Ok? E se eu olhar especificamente esse cara aqui, ó, em vermelho, ele nada mais é do que estes dois aqui, ó. Este e este geradores, né? Porque a gente sabe que o de 20 é gerador. Então, o 20 mais essa resistência interna de 3 e esse outro 20 mais a resistência interna de 3 é um gerador em paralelo. O de 60 também é um gerador. O de 10 volts mais essa resistência interna e o de 50 mais essa resistência interna são receptores. Tá? O que eu quero que vocês tenham uma atenção aqui, ó? Que o potencial entre esse ponto e esse aqui, ó, vou colocar em azul. Esse aqui é o potencial A, esse aqui é o D, e esse aqui eu falei que era C, né? Bom, a diferença de potencial aqui, ó, é AC. A diferença de potencial aqui é AC. Então, eu consigo também determinar qual que é a diferença de potencial aqui, analisando esse resistor. Como? Se eu pegar a diferença de potencial UAC, ela é igual à resistência de 1,5 ohms vezes a corrente de 2 amperes.
A diferença de potencial entre A e C é igual a 1,5 vezes 2, dá 3 ohm vezes ampere, dá volt. A diferença de potencial entre o ponto A e C vale 3 volts. Ou seja, a diferença de potencial entre esse ponto e esse é 3, e entre esse e esse ponto é 3 volts. Ah, então eu quero saber a corrente que passa aqui, ó. A corrente é o quê? Tensão sobre resistência, né? Ou a corrente é igual ao quê? Ó, vamos lá. U é igual a R vezes I. U é 3 volts, é igual a R, que é 3 ohms, vezes I. Ou seja, I é igual a 1 ampere. Olha que legal. Se passa 2 ampere aqui, ele vai dividir 1 ampere para cá e outro 1 ampere no outro ramo. Então vai passar 1 ampere para cá, 1 ampere para cá. Então vem 2 aqui, divide em 2, depois junta de novo. E aqui nesse receptor vai a 2 ampere. E vai seguir no seu circuito, tá bom? Então aqui a gente resolveu os dois exercícios propostos como exemplos, tá? De duas formas diferentes de abordagem. Ok?